agora nós vamos conversar com o deputado federal Sidney Leite. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia, Amanda. Dizer que é uma alegria estar aqui no Onda Digital, no Fiscaliza Geral. Estou à disposição, né? Tem muita coisa acontecendo no nosso país e decisões de Brasília que refletem diretamente nós, os manauaras e nós amazonenses. Então, temos muitos assuntos aqui para debater e discutir e levar informação à nossa população, querida população da cidade de Manaus, nesse feriado de 21 de abril. Dia de Tiradentes. Dia de Tiradentes. Deputado, ontem aconteceu uma reunião com a bancada federal lá na casa do senador Omar Aziz. Essa reunião demorou bastante, demorou entre 3 a 4 horas. E eu lhe perguntei aqui nos bastidores por que demorou tanto, e o senhor disse que vocês estavam tratando do destino aí do estado do Amazonas. Mas o que foi tratado nessa reunião ontem lá na casa do senador Omar Aziz? Primeiro, Alex, é importante se dizer o seguinte, é difícil muitas vezes a pessoa compreender por que a diminuição de um imposto é ruim, certo? O que acontece? Na Zona Franca de Manaus, as empresas elas são beneficiadas por uma cesta de incentivos, tanto incentivos de tributos federais, que elas não pagam, não recolhem, quanto o tributo estadual. Por sinal, eu fiz um estudo, o estado do Amazonas é o estado que mais concede incentivo fiscal no Brasil, certo? Até o último levantamento que nós fizemos, o estado abria mão de 48% do ICMS para as empresas do Distrito Industrial. Isso o Estado. Isso o Estado. Então, veja bem o seguinte, as empresas que estão instaladas em Manaus, elas não pagam o IPI, certo? Por isso que quanto mais alto o IPI para a Zona Franca, é melhor. Mas qual é a vantagem se elas não pagam? É que isso gera crédito para a empresa. Esse é o diferencial que contribui para ter a competitividade em relação às demais empresas instaladas fora do Brasil. É lógico que a empresa que se instala em Manaus, ela tem que cumprir o PPB, que são uma série de exigências definidas pelo Ministério da Economia e que, se ela não cumprir, ela não consegue se instalar e ter os incentivos. As empresas que estão fora da Zona Franca não precisam cumprir esse PPB, que são essa norma de exigências. Por exemplo, né, as empresas têm que comprar produtos, insumos fabricados em Manaus. Isso geralmente o PPB traz isso, certo? Aproveitamento da mão de obra local e uma série de outras exigências. Então, qual é a nossa luta? E veja bem, e é isso que eu não consigo, em sã consciência, compreender. Se não faz diferença para o governo, porque ele não vai aumentar a arrecadação, não altera a arrecadação do governo, certo? Não influencia no custo da produção daquela empresa, seja uma empresa que produz motocicleta, celular, ar-condicionado, não vai alterar o custo de produção, qual é a dificuldade de excepcionalizar os produtos que têm PPB no Brasil, que são os produtos da Zona Franca, certo? E o que acontece? O que a gente ouve hoje, Alex e Amanda, e você que nos ouve nesse momento? Nós estamos ouvindo em Brasília que o governo pretende reduzir mais 10% do IPI, certo? Tem setores na economia que não dizem só respeito à Zona Franca de Manaus, que daqui a pouco vai ser melhor para o empresário. Que chegaria a 35, né? A 35. Vai ser melhor para o empresário, Alex, na Índia, na China, dizer o seguinte: olha, eu quero fechar um contrato aqui de você produzir aqui X mil ar-condicionado e põe essa marca dessa empresa e importar e vender no Brasil. O Brasil, é isso que eu não consigo entender, passa por um momento de extrema dificuldade, de milhares de brasileiros passando fome, de milhares de brasileiros desempregados, e essa política, ela irá incentivar a importação de empregos e desempregar brasileiros. Porque se o ministro Paulo Guedes quisesse efetivamente desonerar a cadeia produtiva, o que ele tinha que fazer? Vamos desonerar a folha de pagamento. Porque hoje quem empreende no Brasil pode ser um dono de uma empresa no Distrito Industrial, pode ser o dono do comércio aqui na esquina, ele sabe que para contratar um trabalhador, ele paga mais um salário de imposto para o governo. E isso onera muito, dificulta. Por isso que muitas empresas no Brasil estão na informalidade, porque não conseguem. Fora a burocracia, o custo é muito alto. Então, essa política é uma política danosa, e o jornal Folha de São Paulo, através do portal UOL, publicou na semana passada, como, por exemplo, carro, né? Porque qual era o discurso do ministro Paulo Guedes? Que ia diminuir preço. O carro aumentou o valor. Outros produtos eletrodomésticos também da linha branca. O valor.
O único produto que diminuiu foi o televisor, que não é produzido no restante do Brasil, é produzido aqui e que não alterou em função da política do IPI, certo? Então, o resultado não aconteceu, certo? Nós temos aí uma inflação que aumenta, muito pelo contrário de que diz o ministro, que a pressão inflacionária ia diminuir, o dólar caiu, certo? Mas mesmo assim não conteve a inflação. Então, mais uma vez o ministro Paulo Guedes erra, e erra de forma significativa. E tem uma coisa, Alex e Amanda, que ninguém está discutindo. Os municípios do norte e do nordeste brasileiro e aqueles municípios pequenos, Brasil afora, eles não têm receita própria. Eu fui prefeito e sei disso, presidi a Associação de Municípios. Depende do repasse do ICMS e do FPM. E que ICMS é esse? É o ICMS que compete aos municípios. 25% do ICMS vai distribuído numa lógica proporcional para os municípios. E o que é composto o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios? 50% é imposto de renda, de uma parte da dedução do imposto de renda, e 50% é do IPI. E isso vai refletir na receita dos municípios do Brasil afora, certo? E aqui no Amazonas, o que começa a nos preocupar aí? Se você perguntou da demora da reunião, porque nós discutimos outras questões. Por exemplo, uma empresa, como nós temos insumos que são importados, certo? Tem toda uma logística. Ele não faz uma previsão de comprar insumo hoje para chegar daqui a 30 dias. Ele faz uma previsão de 6 meses, certo? E a nossa preocupação é que as empresas, por uma instabilidade jurídica, pela insensibilidade do governo, houve uma reunião que foi amplamente divulgada com o governador, com o presidente da Federação da Indústria, que houve um compromisso de rever o decreto, né? E muito pelo contrário, não aconteceu. Nós tivemos aí, né, na véspera da Sexta-feira Santa, no feriado, essa triste notícia, certo? Então, nós estamos preocupados que determinadas empresas já diminuam, já começam a puxar o freio de mão na aquisição de insumos e diminuir sua produção no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Então, essa é uma coisa que nós tratamos. Agora, é importante se deixar claro uma coisa: a bancada do Amazonas no Congresso Nacional não é contra o decreto na perspectiva de redução de impostos, muito pelo contrário. Eu, Alex e Amanda, fui vice-presidente da PEC 45 da reforma tributária. No Brasil, nós temos uma coisa que é a inversão de valores. Quem paga imposto é o trabalhador, é o pobre, não é o rico. Tanto é que você compra, há uma discussão, muitas vezes isso é citado como exemplo, as pessoas vão comprar um jato, né? Tem incentivo. Mas quando você, e nós estávamos conversando daqui a pouco, quando você abastece seu carro, sua motocicleta, seu rabeta de gasolina, ali tem de 25% a 30%. Quando você usa o celular, você tem de 25% a 30%. Quando você paga energia elétrica, está lá os 25% do ICMS. Quando você compra o arroz, está lá o imposto. Então, o tributo, quem paga imposto no Brasil é o pequeno. E nós lutamos por inverter essa lógica. Agora, nós não somos contra o decreto para o restante do Brasil. Nós somos contra no que diz respeito para a Zona Franca. Para a Zona Franca de Manaus. Porque fere a Zona Franca de Manaus. Por restante, muito pelo contrário. Quanto desonerar mais a cadeia produtiva, ótimo. Tem um discurso, que é o discurso dos defensores do presidente da República, que quem está defendendo a permanência dos incentivos fiscais aqui na Zona Franca é contra a diminuição do imposto no restante do Brasil. O senhor deixou muito claro agora que, na verdade, a bancada não é contra que se diminua imposto no Brasil. E ninguém que tenha a consciência vai ser contra que se diminua imposto. Eu queria que o senhor explicasse para quem ainda não entendeu, porque grande parcela da população faz esse discurso nas redes sociais, faz esse discurso no dia a dia, mas o presidente está tentando baixar imposto, mas na verdade não está se baixando o imposto. O carro aumentou, ia se baixar o imposto para linha branca de eletrodoméstico, também aumentou a linha branca. Então, assim, eu queria que o senhor explicasse de forma muito didática, para que essas pessoas, por exemplo, a gente percebe que não tem uma mobilização de prefeitos.
em relação a esse tema tão importante, que vai impactar diretamente lá nos municípios. E a gente percebe que também não tem uma mobilização da UEA, que também vai impactar financeiramente na UEA, vai impactar na educação, vai impactar na saúde. Eu queria que o senhor tentasse de forma muito didática explicar para que essas pessoas que ainda não entenderam o que se está em discussão neste momento, para amazonenses brasileiros que moram aqui possam entender. Olha, primeiro é importante dizer o seguinte: a Motor Honda, que tem uma história no Amazonas, ela não está aqui pelos belos par de olhos dos amazonenses, nem porque ela acha bonito a Amazônia. E nem pela floresta. A Ambev não está aqui, a Embev não está aqui, porque ela é, né, a maior defensora da floresta em pé, muito menos a Coca-Cola. Essas empresas estão aqui pela competitividade do incentivo fiscal, né? Elas vieram para cá no modelo Zona Franca de Manaus, que, diga-se de passagem, dos modelos de desenvolvimento regional, é um modelo exitoso, né, que garante, mostra o sucesso e tem demonstrado na prática, certo? No desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente. Tanto é que o estado do Amazonas destoa de todos os estados da Amazônia Legal, que tem 97% de sua cobertura vegetal intacta, incluindo as áreas urbanas dos municípios, certo? E isso só é possível por quê? Porque as empresas, elas têm incentivos fiscais. Muitos dos impostos elas não recolhem e outros elas pagam pouco, certo? Eu falei que há um grande incentivo de ICMS, não significa que ela não recolha nada. E aí você coloca uma coisa: o Estado só consegue pagar a folha de pagamento, manter os hospitais, funcionar as escolas, graças ao Distrito Industrial, porque nós não temos outra atividade econômica consolidada. O Amazonas não tem uma grande atividade do turismo no setor da agropecuária e mineral. Então, o que garante a sobrevivência do Estado e principalmente de Manaus, todos os serviços em Manaus, do comércio, do restaurante, de cultura, de lazer, vem do Distrito Industrial, porque move essa cadeia produtiva do que é gerado de riqueza através dele. Então, veja bem uma coisa. E essa sempre é a nossa discussão na reforma tributária e nas discussões do ponto de vista econômico. Nós não somos contra diminuir imposto, muito pelo contrário. Eu sou autor de um projeto que tira, e os absurdos do Brasil. Nós temos o camarão na cesta básica do brasileiro, que pobre não come camarão, pelo que eu sei, né? Nós temos salmão, que o Brasil nem produz salmão. E se esses dois é um absurdo estar na cesta básica, nós temos lagosta. Eu sou autor também de um projeto de lei para reduzir, ter um teto mínimo de tributação em serviços essenciais, como telefonia, como energia elétrica, como fornecimento de água e esgoto e na questão de combustíveis, como é o gás de cozinha, porque há uma grande tributação em relação a esses consumos básicos da população. Então, veja bem o seguinte: como as empresas aqui ou recolhem pouco ou não recolhem, só que gera crédito, e você colocou uma coisa da UEA, que a UEA é beneficiado direto disso, a UEA funciona em função disso, porque há uma lei específica direto, como nós temos o FTI, como nós temos o FMPS, que é o que garante os recursos da FEAM para o microcrédito e fazer uma política de crédito diferenciado. Esses programas vêm direto dessa política de incentivo do Distrito Industrial, inclusive o Festival de Parintins, só para se ter uma ideia. E isso graças ao quê? Ao incentivo fiscal. Então, qual é o diferencial da empresa se ela não paga? Quando uma empresa, como de ar-condicionado, tem 30%, 35% de IPI, aquilo gera crédito para a empresa. Entendeu, Alex? Ela não recolhe, certo? Ela não paga pelo tributo, muito pelo contrário, gera crédito para ela quando ela utiliza, junto ao governo. Então, é um ganho. E isso faz com que ela fique aqui porque ela tem esse diferencial. Além de não recolher, gera crédito. Por quê? Se não gerasse crédito, podia ser 30 ou 0, que não faria diferença, porque ela não estaria pagando. Mas ao gerar crédito, faz o diferencial, certo? Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, e você coloca muito bem isso, na questão do polo de concentrados, que sempre nós brigamos para defender os interesses. Você pode participar do nosso programa
Você pode mandar a sua mensagem aqui para o deputado Sidney Leite, através do 993 34 1870. O telefone está aparecendo aí no rodapé da sua TV. Vou repetir, 993 34 1870. Deputado, o senhor falava sobre os incentivos que as empresas recebem, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Inclusive, disse que a Honda, a empresa Honda, não está aqui pelos olhos negros dos amazonenses, e nem pelos cabelos negros das mulheres amazonenses também. Inclusive, são muito lindos os cabelos. Verdade. E veja bem uma coisa, ninguém, nem o cidadão, nem o empresário, quer pagar mais imposto. Por que uma empresa quer que mantenha o imposto e não quer que diminua? Porque ela não paga. E aquilo que eu estou dizendo, não é só o fato de não pagar. Se fosse só não pagar, não teria problema nenhum, mas isso gera crédito para a empresa. E ao gerar crédito, faz o diferencial da competitividade, das empresas estarem instaladas no polo industrial da Zona Franca de Manaus. O que eu não consigo claramente entender, e tem algo que o governo precisa explicar para os amazonenses, é por que não excepcionalizar a Zona Franca. Porque se diminuísse o IPI e barateasse o preço do celular, do ar-condicionado, de uma moto, pô, legal, ótimo, mas não vai fazer diferença nenhuma. Se diminuir o IPI, gerasse mais emprego, pô, ótimo, legal, muito pelo contrário, vai diminuir o número de pessoas que trabalham no distrito industrial e nós vamos gerar emprego na China. É isso que nós não conseguimos entender. E o que nós decidimos? Nós decidimos que aquilo que tiver alcance de nós, deputados, certo? Dos que estão lá, inclusive signatários da nota, nós vamos trabalhar dentro do parlamento de forma de atuação política do que o regimento da Casa nos permite, os senadores da mesma forma no Senado Federal, e o deputado Bosco Saraiva conversou com o presidente do seu partido, Solidariedade, o Paulinho, da Força, como é conhecido, e o Solidariedade entrará com uma ADIM, né? Mas acreditamos que entre 7 a 10 dias essa ADIM estará sendo protocolada e nós vamos peregrinar de ministro a ministro do Supremo para explicar qual é a nossa defesa, porque, a priori, para quem não conhece a realidade da Zona Franca, diz o seguinte, pô, mas vocês não querem que diminua o imposto, certo? E nesta ação, é importante que se diga, nós não queremos que o decreto seja revogado, essa portaria, de modo geral. Nós só queremos que excepcionalize a Zona Franca de Manaus. O restante do Brasil pode continuar e quanto mais reduzir, vai ter o nosso apoio, no sentido de que a gente possa diminuir o custo da produção e o custo, né, Brasil, que é uma dificuldade de empresa que nasce e possa ter êxito. Nós defendemos a geração de emprego, a geração de renda. Então, a grosso modo, foi isso que nós definimos, nós colocamos uma nota, né, e como, infelizmente, o governo se recusa a dialogar de forma aberta com a bancada, certo? O que nos resta é o caminho da justiça. Por quê? Se nós votarmos um PDL, que tanto na Câmara quanto no Senado nós podemos sustar isso, nós não podemos excepcionalizar a Zona Franca. Se nós derrubarmos essa portaria, cai como um todo. E, com certeza, isso não é interessante para os outros estados, né? Seria o Amazonas, certo? Contra os 25 estados mais o Distrito Federal. Então, isso não é interessante do ponto de vista político e não é nem lógico, estratégico. Nem né? estratégico. Então, nós vamos protocolar essa ação na Justiça, né? Por quê? Porque a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus é constitucional, certo? E nós vamos buscar garantir esse direito que não é resguardado. Agora, Alex, tem pessoas que entendem, né? Mas faz de conta que não entende essa questão. O que eu não consigo entender é isso. No momento que a gente precisa gerar emprego e renda, porque veja bem o seguinte, olha o exemplo, né, da Pepsi-Cola. A Pepsi-Cola saiu do Distrito Industrial, ela não foi para São Paulo, ela não foi para o Rio de Janeiro, ela não foi para o Paraná, ela foi para o Paraguai, certo? E nós já importamos muitos produtos de tecnologia. Se diminuir muito e se tornar proibitivo para esse empresário produzir no Brasil e for mais barato importar, ele vai continuar com o nome daquele produto, com aquela marca, vai importar esse produto e vai vender, que é o caso da motocicleta. Nós já temos hoje empresas que importam motocicleta na condição que está aí, certo? E é uma dificuldade que a gente enfrenta. Por quê? Porque essas empresas fora de Manaus não têm a obrigação do PPB, que é a verticalização de produzir matéria-prima. Por sinal, a Moto Honda é um exemplo muito bonito, né, de quase toda
a sua linha de montagem, os produtos são produzidos aqui no município de Manaus. Deputado, nós temos dois senadores que são muito influentes em Brasília. Um senador que é líder de uma bancada muito grande, que é o senador Omar Aziz, que é líder da bancada, inclusive do seu partido, do PSD, e o Eduardo Braga, que é líder da bancada do MDB. São as duas maiores bancadas do Senado. Juntos, eles podem travar as pautas do governo federal. Isso está em pauta? Com certeza, nós discutimos essa estratégia política, né? Seja das matérias no Senado e na Câmara, seja as pautas no que diz respeito ao Congresso Nacional. Porque muitas vezes essas pautas do Congresso, elas dizem mais respeito de interesse ao governo do que muitas pautas que estão isoladamente na Câmara e no Senado. Inclusive, o senador Omar, o senador Eduardo e o senador Plínio, né, deixaram muito claro que vão conversar com o presidente Rodrigo Pacheco no sentido de pedir socorro e ajuda. E é bom saber que o presidente do Senado é do nosso partido, do PSD de Minas Gerais, certo? Então, eu também vou conversar com o deputado Marcelo, que nós somos do mesmo partido, o deputado Átila, para nós termos uma discussão com o líder da nossa bancada, o Antônio Brito, no sentido de buscar força política, ampliar essa força política e mostrar essa preocupação. Então, e fazer as ações que nós pudermos fazer, né? Eu vou apresentar um requerimento na próxima semana, convocando o ministro Paulo Guedes para ele explicar isso dentro da comissão, porque as comissões estavam paradas na Câmara em função da pandemia e devem ser instaladas na próxima quarta-feira, as comissões vão estar instaladas e eu vou estar apresentando um requerimento, convocando o ministro para esclarecer isso e qual a dificuldade, né, qual o interesse de prejudicar milhares de trabalhadores na cidade de Manaus. Então, essas são medidas que nós vamos tomar do ponto de vista político, certo? Para que o governo, pelo menos, discuta com a gente e negocie. Já que o governo não quer nos receber enquanto bancada, nós vamos convocar o ministro Paulo Guedes para que ele possa esclarecer isso para a gente e deixar muito claro para os cidadãos amazonenses e brasileiros qual é a dificuldade que ele tem em relação à Zona Franca de Manaus. Só lembrando que o ministro não tem, se for aprovada a convocação pela maioria, ele precisa ir lá. Com certeza. É diferente do presidente de não receber a bancada. Se convocar o ministro e for votado, ele vai ter que ir lá e explicar, olhar nos olhos aí dos amazonenses e dizer, pelo amor de Deus, 62% do povo do Amazonas foi às urnas e votaram no presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos ser punidos por isso? E aqui está falando alguém que defende algumas pautas do presidente Jair Bolsonaro. Só para completar, Márcio, eu entendo que essa questão não é de partido A ou partido B. Eu entendo que essa é uma pauta que nos unifica, certo? Une a todos nós. Porque nós estamos falando da defesa de algo que é fundamental para nós, né? Você questionou aqui, e de forma muito inteligente, isso quer dizer o fechamento das portas da UEA, né? Reduzir drasticamente o atendimento da saúde, reduzir drasticamente a oferta de vaga nas escolas, piorar os serviços públicos, atraso na folha de pagamento, é isso que a gente está falando, certo? Porque muitas vezes fala o seguinte, mas por que não investe no turismo? Quanto que o Brasil arrecadou de turismo no último ano pré-pandemia? Certo? Aí você vai comparar, é quase a receita da Zona Franca de Manaus, o país todo. O Brasil arrecada menos em turismo do que uma cidade na França, que é Paris. Nós não temos uma política estrutural de turismo. E num estado que nós não temos internet, que a energia falta, que nós não temos aeródromo, que nós não temos logística, né? A gente não faz turismo do dia para a noite, porque a realidade do Amazonas e da Amazônia não é a realidade do Sul Maravilha. É uma realidade diferenciada. Nós temos N dificuldades que precisa de muito investimento. E o governo e as prefeituras sozinhas não têm condições e capacidade de fazer esses investimentos necessários. Nós sabemos disso, certo? E que levará tempo. E o que a gente tem historicamente? O grosso dos recursos são destinados para determinadas regiões. Se você pegar os indicadores do norte do Brasil, eu não falo do Amazonas, de saneamento básico, de infraestrutura, ele fica muito aquém dos investimentos no restante do Brasil. Então, não dá para ter um discurso como do ministro, vamos buscar alternativa. Sequestro de carbono, você não envolve mão de obra, é papel.
2 pessoas no escritório com um computador e um sistema resolvem o problema do sequestro de carbono. Essa que é a grande realidade, certo? A questão mineral, nós precisamos avançar na legislação, enquanto não avançar. E aí, Alex, veja bem o seguinte... E qual é a sua posição em relação à questão mineral? Eu vou já falar, mas só para deixar isso aqui muito claro. Quando nós estávamos discutindo a reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes, N vezes, foi para a imprensa. Assim que terminar a votação da reforma da Previdência, o governo vai apresentar uma proposta da reforma tributária. Até hoje nós estamos esperando a proposta do ministro Paulo Guedes. Essa que é a Foi uma bandeira política. Foi uma bandeira política. Mandou um arremedo para mexer em algumas coisas e nós não tivemos. E aí nós já estávamos num processo de vaidade política, essa que é a verdade. Em vez da Câmara e o Senado se unirem, não. O presidente da Câmara queria discutir uma proposta, o presidente do Senado outra, e nós não andamos na reforma tributária. A minha posição é muito clara. Nós precisamos, e eu disse isso para o presidente Arthur Lira, criar um grupo de trabalho e avançar na legislação. Eu sou a favor da exploração mineral, respeitando as peculiaridades sociais e respeitando o meio ambiente, é claro. Nós precisamos e temos tecnologia hoje de fazer isso com baixo impacto ambiental. Por sinal, uma articulação da bancada fora das áreas indígenas permite, né, a exploração de 16 blocos de gás no estado do Amazonas. Que isso, em 50 anos, nós teríamos a capacidade aí de movimentar de investimento e resultado econômico em torno de 50 bilhões, com a geração direta e indireta, nós poderíamos movimentar aí de 20 a 40 milhões de pessoas que poderiam estar envolvidas, 20 a 40 mil pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva. Só para ter um exemplo, a exploração do potássio no município de Altazes, para implantar a planta de exploração, nós teríamos ali a capacidade de geração direta de 4 mil empregos. E essa planta instalada, ela vai precisar de uma demanda de 2 mil homens trabalhando. Então, você muda a economia daquele município e torna o Amazonas, né, uma referência na produção de um insumo fundamental para o agronegócio brasileiro, já vista que o Brasil hoje é um dos campeões de produção mundial, certo? Agora, exploração em terra indígena, eu entendo que é o seguinte: primeiro, o índio, e você tem que respeitar a cultura do próximo, a casa dele é a terra, né? Porque mesmo no Amazonas nós temos etnias que são nômades. Hoje Sim. Eles estão aqui, amanhã eles estão aqui a 2 quilômetros, certo? E para eles vivem da extração do que está na terra. Então não dá, a gente vê o que está acontecendo com os Yanomamis, e você já morou lá, aqui no estado vizinho de Roraima, vai dizimar aquelas pessoas, porque eles estão confronto ali de cultura. Miseravelmente. Miseravelmente. Então veja bem uma coisa, eu entendo que nós precisamos ouvir as populações, nós temos etnias e etnias, e eu sou a favor de uma coisa, dessa extração do extrativismo, certo? Você pega essas balsinhas que estão no Madeira. Tem balsinha que está aí há 30 anos. Desde quando eu me entendo e comecei a andar no estado, essas balsinhas estão aí. O que a gente precisa regulamentar? A São Gabriel da Cachoeira, com poucos instrumentos e ferramentas, os próprios indígenas podem fazer esse extrativismo, que você não precisa de grandes equipamentos. Isso é uma outra questão. Então, Alex, nós precisamos discutir de forma daquilo. O que seria uma exploração de forma industrial, o que seria uma exploração, que eu diria, de não tanto investimento, e o que seria esse extrativismo, certo? Mas com capacidade de regulamentação, com fiscalização. O que não dá é o que está acontecendo hoje, que é um faz de conta. Nós temos uma grande exploração de minério na Amazônia, certo? Nós temos uma grande exploração de ouro no estado do Amazonas. Só para você ter uma ideia, no município de Japurá, nós temos, segundo informações, e eu tive lá recente, né? Nós temos em torno de 150 dragas. Não é balsinha, é draga, tirando uma grande capacidade de minério, como você tem no município de Jutaí. E o Estado não ganha nada com isso? Nem o Estado, nem o município, nem a população, ninguém. E boa parte dessas pessoas que estão explorando nem do Amazonas são. E o que é um absurdo, não é comprado nem combustível no município, nem a água mineral. Isso tudo vai de outros lugares. Então é lamentável, né? E não se sabe, não se tem controle nenhum. Nem o Estado, nem o município, nem a União ganham um centavo em relação a isso. E nós precisamos avançar. Nós estamos falando do ouro, mas eu acabei de falar do gás, do potássio. Nós temos o fósforo no município do Apuí, certo? Por quê? Porque nós podemos ser um grande produtor de fertilizante, tanto para atender o Brasil quanto os países vizinhos, tanto aqui, vizinhos à região norte do Brasil, como a Argentina e outros países aqui da América do Sul.
Muito obrigado pela entrevista, deputado Sidney Leite. O papo foi muito bom. Alex, eu queria falar só de uma coisa de educação, se possível. Por favor. Por favor. Eu fiz uma postagem, repercutiu muito. Eu votei contra a PEC dos precatórios, certo? Principalmente por causa dos precatórios do Fundeb, certo? E nós votamos uma lei paralela àquela PEC, em que nós disciplinamos, porque o município podia receber esse precatório e o Estado, mas poderia gastar de qualquer jeito. Hoje não. O Estado e o município que recebeu o precatório relacionado ao Fundef e ao Fundeb, ele irá ter que pagar 60% para os professores do período em que se tratou esse precatório. Se esse professor está aposentado, ele vai receber o período que trabalhou. Se esse professor era contratado num regime especial, ele vai receber proporcionalmente. E nós temos agora um diferencial. Antes, o Fundef e o Fundeb, ele havia uma complementação de 10% por parte do governo federal para 9 estados da federação. 7 do Nordeste e 2 do Norte, Amazonas e Pará. E nós aumentamos para 26% do novo Fundeb. Então, cada ano terá um aumento gradual até chegar aos 26%. Tanto é que esse é o exemplo, por isso que o Estado e muitas prefeituras no Amazonas pagaram essa complementação. Então, esse é o esclarecimento que eu gostaria de deixar aqui para os professores que têm interesse na pauta, nessa questão, como também para todas aquelas pessoas envolvidas pela educação. E anteontem, nós concluímos uma votação, porque durante a pandemia, nós sabemos o quanto o Brasil é um país desigual, de usar recursos para garantir internet e seja um celular ou um tablet para as crianças de baixa renda, principalmente as famílias que estão no CadÚnico e que recebem recursos como o Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil. E nós, o governo editou uma medida provisória, eu fui o relator e eu incluí as populações indígenas, os quilombolas e as crianças portadoras de deficiência física que estudam em escolas especiais, como é o caso da PAI, sem fins lucrativos. Essa matéria vai para o Senado e o relatório que nós aprovamos, de que eu fui o autor, nós vamos garantir internet, pacote de dados e chips para as crianças, tanto do grupo familiar que estão no CadÚnico, do Auxílio Brasil, que é o caso, como indígenas quilombolas e os portadores de deficiência física, mas também os jovens estudantes que não tiverem tablet ou celular, o programa permite que esses estudantes tenham acesso a isso. E nós garantimos a implantação de um programa chamado Wi-Fi Brasil, que vai garantir internet nas escolas. O Amazonas foi inicialmente contemplado com 1.300 escolas. Eu já estive com o ministro da Comunicação, Fábio Farias, para a gente ampliar, tendo em vista a dificuldade de internet no nosso estado, principalmente no meio rural. E a internet é uma ferramenta fundamental para que nós possamos melhorar o processo ensino-aprendizado. Eu gostaria de deixar essa informação.